Olá, sejam bem-vindos ao Motocast número 34. Hoje é dia 7 de julho de 2022, são 10 horas e 7 minutos da manhã. Junto comigo eu tenho o Luiz Paulo Aranha, o Cássio Bruno está de férias, então eu vou tocar aqui toda a conversa com a Aranha diretamente. Aranha, bom dia. Vamos lá, vamos começar pelo global. Foi um mês aí de aversão a risco bastante forte, né? A gente está vendo muita volatilidade, né? Acho que tem um cenário aí que está começando a entrar, que é uma desaceleração da economia global, né? Os preços, quando você olha o mercado de ações, eles já sugerem isso. Até o mercado de commodities, que estava vindo mais resiliente, né? Acho que havia até, de certa forma, um certo consenso que a gente veria commodities alta por muito tempo. Esse mercado também sofreu, aí, principalmente agora na passagem de junho para julho, né? Como é que você resume o mês? Como é que esse processo está evoluindo e a tua perspectiva para frente? Então, os mercados globais, eles continuam agora muito atentos ao tema da recessão. O Fed surpreendeu o mercado, né, subindo 75 bips, mostrando que ele está mais determinado, né, em subir juros, mesmo com o efeito colateral de um crescimento menor. E os dados de crescimento estão vindo bem abaixo do que se esperava, né? Então, isso, o mercado de ações, principalmente, ele está precificando uma desaceleração mais rápida, né? Nisso, as commodities ainda estavam em níveis mais altos, e como você falou, né, a partir do finalzinho do mês, na virada do mês, acho que no finalzinho do mês, as commodities que a gente chama de soft commodities, que são as commodities agrícolas, as commodities começaram a cair mais, né? E agora, mais no comecinho do mês, o petróleo caiu de forma mais pronunciada, né? Então, o mercado agora ele está esperando para ver o que vai acontecer, né, entre esse cabo de guerra de recessão e inflação, né? Que se o Fed vai continuar subindo juros independente da recessão, e a gente vai ter, né, esse cenário de estagflação, ou se a gente vai ter uma atividade, né, o chamado soft landing, que o crescimento vai cair, mas vai cair de forma mais lenta, e o Fed vai conseguir equacionar a inflação, derrubar a inflação subindo juros um pouco mais lento, sendo que não comprometa tanto a atividade. A gente está mais no campo de que a atividade tem que cair, ela já está caindo, tá? Ela está um pouco mais resiliente, e o Fed vai ter que, em alguma hora, diminuir o pace de aumento de juros, porque o remédio vai ser mais amargo do que praticamente uma escolha dura aí do Fed, né, que ele está no meio do caminho. E o mercado está com volatilidade justamente por causa disso, né? Porque uma hora você olha pelo lado de que tem uma recessão mais pronunciada, tem menos lucro, você vende as ações, por outro lado você olha que a inflação já deve cair por causa da atividade, aí não tem a necessidade do Fed subir muito juros e a bolsa sobe. Então fica um cabo de guerra aí muito, muito grande. E aí, quando a gente vem para o Brasil, a gente obviamente está dentro desse contexto global, eu acho que assim, é uma mudança importante de ciclo, de conjuntura, né? Acho que a gente não pode perder isso em vista, né? Acho que assim, a gente cortou o cordão umbilical de uma espiral aí que estava vindo desde do pós-crise ali de 2008, sim, né? Enfim, com temperos aí geopolíticos e uma série de questões, acho que isso a gente não pode perder de vista. O Brasil está dentro desse contexto. Agora, o que chama atenção no Brasil, né, quando a gente olha quem está mais construtivo com o mercado de ações, né, os argumentos são que a gente está no final do ciclo de aperto monetário, a gente está na frente do mundo. E uma outra coisa que chama atenção é que a gente vem reportando dados econômicos melhores em termos de desemprego, arrecadação, a própria inflação, enfim, embora ainda resiliente, ela está numa trajetória descendente, mas o mercado continua exigindo muito prêmio, parte, obviamente, por causa dessa incerteza global e entender até que ponto vai os juros americanos, mas tem um contexto interno, né, que é intrínseco de ano de eleição também, sempre tem volatilidade, mas o que chama a atenção é que o mercado parece estar dando de ombro assim, na parte positiva, e você mesmo ressalta que muitas vezes conversa com a empresa
E a empresa fala, pô, que mundo vocês estão vivendo, dado que o que eu vejo aqui está muito dissoante do que eu leio nos jornais, de economistas e etc. Sim, o Brasil teve um mês muito duro, porque além de todo esse contexto global que a gente falou no começo, tem o debate eleitoral, e esse mês teve, né, a discussão da PEC dos auxílios, que o mercado leu de forma muito negativa, principalmente da parte fiscal. Então, além de toda a turbulência lá fora, você tem aí uma eleição aberta e uma incerteza fiscal maior para o próximo governante. Então, foi feita uma PEC com vários benefícios, que vai ajudar o crescimento esse ano, mas é uma conta que vai ter que ser paga no ano que vem, e o mercado colocou no preço, né, juros de longo prazo muito elevado. Então, o Brasil ficou com um certo prêmio que machucou muito o preço dos ativos, especialmente a moeda, né? Então, a gente tem que ver que tem um contexto global que valorizou demais o dólar, por causa do Fed subindo 75 bases, e aqui essa incerteza fiscal deixou a moeda muito frágil e teve uma desvalorização muito importante da moeda ao longo do mês de junho. Isso fragilizou demais os mercados, junto, né, com uma situação de liquidez ainda muito ruim, onde você teve, né, uma oferta da Eletrobras que onerou o mercado. O mercado precisou arranjar 30 bi para financiar a privatização da Eletrobras. Então, apesar de ser uma notícia extremamente positiva para o longo prazo, no curto prazo o mercado ficou muito fragilizado com essa situação global e essa oferta de 30 bi mais, né, essa situação fiscal que deixou os juros também na máxima. Então, essa conjuntura de vários fatores deixaram os mercados aqui no Brasil extremamente fragilizados. Sem dúvida. Vamos para os fundos aqui, a gente vai continuar aqui essa conversa do cenário e preço dos ativos e as oportunidades. Vou começar com o nosso multimercado, o Multi Capital Equity Hedge. Ele teve um mês bom, aí o mês de junho, né, fechou 1,19 versus um CDI de 1,01 no ano, né, fechamento de semestre, 8,99 versus 5,41 do CDI, em 12 meses, 15,40 versus um CDI de 8,66. Foi assim, não teve, acho que nenhum grande destaque, nem positivo, nem negativo, né? Acho que foi a gente continuou com os temas, né, de valor contra crescimento, que continuaram andando. Teve um destaque na própria oferta da Eletrobras, em que a gente montou uma posição, e teve vários componentes em vários setores que houve ganhos, né? Então, principalmente no setor de varejo, a gente conseguiu capturar alguns ganhos, e algumas perdas no setor de proteínas e de mineração. Mas não teve nenhum grande destaque, né, a ponto de chamar muita atenção. Sim. E agora vamos para o long bias, aí depois a gente fecha com FIA, né? O long bias, ele fechou o mês de junho com retorno de 5,49 negativo, contra um Ibovespa de 11,50, né? E o CDI de 1,01 positivo. No ano, ele teve aí um semestre bom, né? Se a gente considerar aí o mercado como foi no ano até fechamento de junho, ele fechou 4,35 positivo versus um Ibovespa de 5,99 negativo. E em 12 meses ele fechou ali levemente positivo, 0,90 versus o Ibovespa de menos 22,29 e um CDI de 8,66. Vamos separar aqui a conversa em duas, e a parte final a gente já vai até emendar no FIA. Acho que o maior detrator foi a nossa parte, a gente chama de stock picking, né, a carteira comprada, né? Acho que a gente atravessou o mês aí 30% na carteira comprada, que é a mesma carteira do FIA, e entre 25% e fechamos o mês ali 35% comprado no índice Ibovespa. Vamos explorar primeiro como que a gente trabalhou o direcional ao longo do mês, principalmente nessa virada de junho para julho, e aí depois a gente entra na carteira comprada já falando do FIA também. Então, a gente vinha com uma exposição baixa, dado, né, toda a questão de aumento de juros, né, do cenário global, e ao longo do mês, que teve uma queda muito grande da Bolsa, a Bolsa estava fragilizada, a gente optou por aumentar um pouco a exposição do fundo,
dado a assimetria, né, de que a gente via vários fatores exógenos, né, como de liquidez, de oferta da Eletrobras, e o mercado extremamente pessimista lá fora, tendo uma correção também importante, a gente achou que aumentar um pouco mais acima do neutro seria o razoável para o long bias, né? Então, ao longo do final do mês, a gente aumentou a exposição líquida do fundo e aí a gente está agora com uma cabeça um pouco mais construtiva, dado que a simetria agora ficou um pouco mais favorável, né? Porque se você entra aí, o Fed ele dá algum sinal de que ele termina de subir os juros em algum momento, o mercado precifica isso e aí o mercado pode ficar bem animado se a recessão não entrar tão logo, né? E mesmo a recessão entrando, o mercado americano vai sofrer mais do que o nosso, né? Apesar de você ter um pouco da queda das commodities que vai contrabalancear com os juros, né? Então, os juros aqui no Brasil está muito esticado pela inflação e a gente está vendo claramente que a inflação aqui fez pico e lá nos Estados Unidos a gente tem já um pouco de alguns sinais de que ela está fazendo pico, mas ainda há uma incerteza muito grande de como que ela vai cair, né? Se ela vai cair rápida ou se ela vai ser mais... Como é que vai se espalhar nos balanços das companhias. Exatamente, né? E a gente vê um risco maior lá para os Estados Unidos em termos de margem, de crescimento de lucro, apesar da margem de lucro ainda está elevada, né? E dos lucros, o consenso ainda está numa estimativa que a gente acha assimetricamente negativa, né? Ou seja, tem muito mais chance de surpreender para baixo do que para cima, né? Sim. E aqui é o oposto, né? Aqui as empresas estão indo muito bem, tiveram um segundo trimestre muito bom ainda. A gente espera que os resultados sejam muito bons, mas o mercado não está pagando por isso, justamente porque ele está esperando também uma desaceleração. Então, os múltiplos comprimiram demais, esperando que você tenha aí uma desaceleração que a gente não está vendo. A gente está vendo uma desaceleração muito modesta. Toda essa questão que piorou o fiscal está ajudando a atividade. Então, a gente vê uma assimetria muito grande aqui na Bolsa Brasileira, né? E ainda falta, né, a gente quebrar esse círculo vicioso que os fluxos, né, de saída de capital do mercado de ações e o aumento de juros aqui. Então, você está tendo uma migração grande de renda variável para renda fixa e não tem, né, o que a gente fala, o comprador marginal para todo esse fluxo de saída. Então, pressiona muito o mercado, os preços ficaram muito baratos. E a gente ainda não vê no curto prazo uma virada, mas a gente vê a simetria muito boa. Se aparece algum trigger positivo, ele vai ser muito mais positivo do que negativo. Você começa a ver fundamento, preço e mesmo técnico. Um dado que a gente levantou ontem, assim, a gente já está... Se pegar a indústria de FIA, se você excluir fundo de ação com investimento no exterior, né, que na exposição à Bolsa Brasileira, já está no patamar ali de 2015. Sim. Então, são dados aí que realmente vão saltando os olhos aí da gente. Vamos fechar falando do FIA, né? Foi um mês duro, ele fechou o mês aí de junho com 14,16 negativo, versus um Ibovespa de 11,5 negativo, no ano, né, semestre, menos 13,34 versus um Ibovespa de menos 5,99, em 12 meses, menos 30,90 versus um Ibovespa aí de menos 22,29. Eu acho que o mês, Aranha, resume bem aí o 12 meses nosso, né? E o ano. Então, acho que a gente pode explorar, assim, primeiro o porquê da performance, né? Acho que é um ativo aí, principalmente, e depois a gente também vai falar as mudanças que a gente fez no fundo, que acho que foram importantes aí ao longo, desde meados de maio, eu diria. Vamos, então, assim, teve um componente, né, que foi as ações americanas, que tiveram uma queda de quase 40% no mês, diante de um ativo que a gente já achava muito barato, ele caiu mais 40%. Ele resume, acho que um pouco de toda essa questão global, mais um micro, né, que não tinha comprador, um grande holder vendendo, ficou uma dinâmica muito ruim. A gente não vê estruturalmente nada de errado no papel e a gente não zerou ele. E então, o que aconteceu foi que houve, né, um mercado muito duro em que a gente está se expondo mais a varejo, né? A gente reduziu bem a nossa exposição em commodities ao longo de junho
Então a gente reduziu o 3R, a gente reduziu o Petrobras e a gente aumentou bastante a nossa posição em varejo, não em Americanas, porque a Americanas já é uma posição grande, mas principalmente varejo de vestuário. E então a gente segue com uma componente cíclica agora no fundo bem elevada, né? E a gente também diminuiu um pouco da exposição em utilities, né? Em empresas de energia elétrica, e a gente diminuiu bastante o nosso book e aumentou a Eletrobras, né? Então no agregado diminuiu, mas a gente diminuiu muito o nosso book de utilities e colocou a Eletrobras na carteira. Então o fundo ele está mais agora ligado às empresas mais cíclicas. A gente continua com BRF, que também está agora se beneficiando bem do cenário de queda da soft commodities. Então, do milho, né? Da queda do milho e da soja. E as empresas de varejo, né? As principais são Americanas, Renner, Açaí e Soma. Tá joia. E então, só para fechar aqui, né, em termos de exposição setorial, o FII hoje em dia ele está aí com aproximadamente 20% varejo, né, incluindo Americanas e vestuário, 15% em setor financeiro, e aí engloba tanto, principalmente aí BTG e Banco do Brasil, proteínas representado aí pela BRF, né, cerca aí de 13% hoje em dia, 13, 14%, e o setor de utilities, onde o maior destaque é o setor, a Eletrobras, e eu chamo a atenção, a Petrobras também a gente girou muito aí o peso, né, dado sim, a volatilidade no papel, conforme a gente viu exageros ou riscos de um lado para o outro, a gente aumentou, foi reduzindo ao longo do mês, o que foi bastante positivo aí tanto a redução do book de petróleo como um todo, assim como acho que a forma que a gente foi operando Petrobras aí ao longo do mês. Acho que é isso, gente. Vamos então encerrando aqui o Multicast, agradecer de novo aí a quem teve a oportunidade de nos ouvir ou assistir. A gente segue à disposição, torcer aí para a gente ter um segundo semestre aí um pouco mais leve aí, do que foi esse primeiro semestre dos últimos 12 meses, e bons investimentos a todos. Até logo.